Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um direto, em que eu acabo por escolher aqui um tema que neste momento acho que é um dos temas talvez mais importantes, que nós podemos aqui debater e eu diria mesmo um dos temas que mais dirá respeito a muitos e até mesmo de forma direta ou direta e até mesmo poderá influenciar de alguma forma o desfecho militar no terreno que incide e que vai, neste caso, ah, também afetar o mundo como um todo. Eu falo do Pavel Durov, que é nada mais nada menos do que o fundador e o atual chefe executivo do Telegram. Nós falamos de um indivíduo com perto de 40 anos, só iria agora, acho que era em outubro, que ele iria completar os 40 anos de idade, mas é um tipo que é verdadeiramente um gênio. Criou uma rede social que, no presente momento, de acordo com o Telegram, registra um movimento ao longo de, por cada mês, em torno dos 950 milhões de utilizadores. E quando falamos dos 950 milhões de utilizadores, falamos de também um universo que o Telegram estima que atinja os 1.000 milhões de utilizadores regulares até ao final do ano. Portanto, nós estamos a falar de uma proporção e de uma adesão estratosférica por parte de utilizadores relativamente ao Telegram. É um projeto tremendamente bem sucedido por várias razões. Eu recordo que nós já tivemos aqui alguns casos em Portugal em que era necessário desencriptar algumas mensagens e a Polícia Judiciária, por exemplo, simplesmente não conseguiu. E não conseguia desencriptar todas aquelas que tinham passagem pelo Telegram, a menos que o próprio Telegram, de alguma maneira, colaborasse e pudesse cooperar com a Polícia Judiciária Portuguesa para poder ajudar a desencriptar aquelas mensagens. Ao contrário do WhatsApp, nós falamos de uma realidade que diz que é encriptado e a verdade é que aquilo está encriptado, mas é desencriptado com uma facilidade diferente. E eu não quero entrar aqui em pormenores, até para não confundir ninguém. E a verdade é que o Telegram não é assim tão simples. Conseguir desencriptar mensagens do Telegram é muito mais complexo, para não dizer que em muitos casos é extremamente impossível. Meu olá, Olga, também, naturalmente. Para ela, um forte abraço e um beijinho para a Olga Shevchuk, sempre presente. Mas é muito importante terem atenção que o Telegram é muito apetecível por inúmeras razões. Para já, porque ainda é das poucas ou raras, para não dizer se calhar mesmo a única verdadeira plataforma de aplicação de mensagens instantâneas que é totalmente livre. E é totalmente livre porque ainda consegue conferir algum grau de adesão às pessoas que se juntam naquele meio para conseguir partilhar mensagens. Mas quando eu digo totalmente livre, não quer dizer que é uma anarquia, não quer dizer que o Telegram não proteja os princípios de investigação dos vários Estados soberanos. Aliás, é por tudo isso que este processo do Pavel Durov se torna estranho. Porquê? Porque o Telegram é uma das redes sociais, uma das grandes empresas tecnológicas que colabora e que cumpre um, os requisitos, por exemplo, que são exigidos pela União Europeia e pelos diversos Estados-membros. Ou seja, não há sequer a desculpa de dizer que o Telegram é um campo que sem qualquer tipo de regulação e onde vale um pouco de tudo. Isso é completamente falso. O Telegram desencripta mensagens e colabora com as autoridades, naturalmente, em função do tipo de solicitações que recebe. Depois há uma outra questão que nós temos aqui de ressalvar. É que o Telegram, a partir do momento em que deixa de haver cooperação a nível de segurança entre as várias instituições da União Europeia e a Federação Russa também deixa de colaborar em matéria de reciprocidade com as instituições da União Europeia. O que significa que, a partir do momento em que existe uma resistência muito maior
por parte da União Europeia em olhar para o Telegram como sendo uma plataforma de cooperação e mover até de certa forma preconceituoso, porque o Pavel Durov tem vindo a ser pressionado pelas próprias autoridades russas desde 2018 para cumprir a regulamentação legislativa que está prevista e que está em vigor na Rússia, motivo pelo qual o Pavel Durov tinha várias nacionalidades e vivia até fora da Federação Russa. Portanto, não é correto dizer que o Pavel Durov era um ativo russo e que protegia a 101% os interesses da Rússia. O facto de ele ser russo é uma coisa, o facto de ter uma aplicação de mensagens instantâneas, a meu ver, tremendamente vanguardista, porque o Telegram permite a criação de grupos, de canais noticiosos, coisa que só agora o WhatsApp começa a tentar acordar, mas o Telegram, por exemplo, tem o sistema dos bots que dão apoio, se nós quisermos, a vários tipos de negócio, dão também apoio e a um conjunto de outro tipo de interesses pessoais ou até profissionais das pessoas. Portanto, nós já estamos a falar de um ponto muito avançado daquilo que o WhatsApp ainda só agora começa a tentar explorar. No entanto, eu tenho de dizer que o Pavel Durov tem aqui um ativo muito precioso, que é o Telegram, goste ou não, apesar de Pavel Durov ter alguma resistência e não querer estar a residir em território russo, com receio de que de hoje para amanhã seja obrigado, pelo menos ele percepciona, pode ser obrigado a colaborar com as autoridades russas sempre que lhes for solicitado. E o Pavel Durov quer manter o anonimato de todos os utilizadores. Portanto, aqui parece-me que o Pavel Durov está genuinamente a querer prosseguir aquilo que, por exemplo, pessoas como Julian Assange e até mesmo Edward Snowden pretendem manter, que é a proteção da privacidade e também do anonimato. Mas o Pavel Durov, aos poucos, foi-se submetendo e foi aceitando a jurisdição russa e a colaboração com as autoridades russas. Agora, isso não é incondicional. E nós temos uma lei vigente na Federação Russa desde 2018 que obriga todas as aplicações e todas as plataformas eletrónicas a colaborar não só com os tribunais da Federação Russa, com a Justiça Russa, como também com os serviços de informações, sempre que for solicitado por estas instituições, nomeadamente pelo FSB, sempre que solicitar no âmbito de qualquer investigação, com certeza que há, à luz da legislação russa, a obrigação do Telegram de colaborar incondicionalmente com estas autoridades. Qual é que é a grande vantagem? Porquê é que a Rússia sentiu na necessidade de ter isto? Naturalmente, quando nós falamos em Portugal, nós em Portugal ainda andamos a discutir a videovigilância e temos uma lei que, em circunstâncias muito raras, pode permitir que as autoridades possam aceder, a polícia de proximidade, possa aceder a imagens de videovigilância, mas nunca é instantâneo. Ou seja, é sempre importante que sejam conservadas as imagens, que haja lugar a um despacho do juiz de instrução criminal a permitir que haja acesso e consulta àquelas mensagens, há uma obrigação de conservação das imagens. O objetivo da Federação Russa nós estamos a falar de um nível muito amador. E não é só de um nível muito amador. Isto também reflete um pouco as grandes preocupações e prioridades de segurança que um país como Portugal tem. Porque é sinónimo, para isto ser assim tão obsoleto, tão burocrático, à boa maneira portuguesa, é sinónimo que nós não temos grandes ameaças com que nos preocupamos. Quando nós falamos num país como a Rússia, existe uma necessidade, um país muito complexo, com inúmeros fusos horários, o maior país em termos territoriais à face da Terra. Nós falamos de um país que tem necessidades urgentes e instantâneas quase de aceder a informação que possa permitir ao poder político e às autoridades darem a reação adequada e ter uma abordagem adequada em função do atraso e em função dos grandes efeitos negativos que podem ser causados pelo atraso no fornecimento e no acesso à informação. E o Telegram escolheu
um caminho tortuoso, que foi o caminho de nós vamos conservar o nosso anonimato, a nossa privacidade, e em função das solicitações que nós recebermos, aí sim nós entenderemos com quais é que colaboramos e quais é que não. Isto traz vários problemas, desde logo o facto das tais aplicações ou das grandes plataformas tecnológicas que chegam a ter mais soberania do que os próprios Estados, querem equiparar-se aos Estados na capacidade e na conservação de poderes para poderem dar resposta a, a todas essas solicitações das autoridades, mas a verdade é que o Telegram colabora não só com a Federação Russa, com as autoridades da Federação Russa, mas também com as autoridades da União Europeia, em função das solicitações que forem sendo feitas. Portanto, no final, é muito importante ter isto em atenção. Dizer que o Pavel Durov colaborava incondicionalmente, isso não é, com a Rússia, isso não é de todo verdade. Agora, que era cada vez mais utilizado pela Federação Russa e que continua sendo cada vez mais utilizado pela Federação Russa, não só a nível político, como militar e também pessoal, e que depois, no meio disto tudo, se junta alguma criminalidade que não deve ser pouca, naturalmente, não tem uma métrica, não tem aqui propriamente dados, e acho que nem o próprio Telegram deve ter essa noção da percentagem de utilizadores que utilizam esta plataforma para a comissão de crimes, desde dos mais simples, daquela criminalidade mais comum, por assim dizer, àquela criminalidade mais complexa. Mas a verdade é que o Telegram tornou-se uma plataforma que tem sido vastamente utilizada para efeitos de crime organizado. Quando eu vejo que o Pavel Durov tem nacionalidade russa, francesa, dos Emirados, Árabes Unidos, claro, e também das Ilhas Saint Kitts and Nevis, que é o São Cristóvão, e nem sei qual é que é a tradução de Nevis para português, mas é as Saint Kitts and Nevis. Quando ele tem estas quatro nacionalidades, e quando o Pavel Durov veio dizer aqui há umas semanas que há cada vez mais russos a irem viver para o sul de França e que ali é que está concentrada a qualidade de vida, o Pavel Durov acaba por provar um pouco do seu próprio veneno. O Pavel Durov veio aqui elogiar as condições de vida em França e vem dizer o quão admiráveis são as condições em França, mas o próprio, apesar de ter nacionalidade francesa, nunca quis, nem nunca teve a ambição de viver em França ou sequer de pisar em solo francês. O Pavel Durov foi fazer talvez das maiores parvoices, das maiores idiotices que possam ter sido cometidas por alguém com o seu grau de importância, eu diria, se calhar, na última década. Se não for a maior idiotice, a maior estupidez alguma vez cometida, está pelo menos no top 3 das maiores idiotices cometidas por pessoas deste nível, deste estatuto, nos últimos 10 anos. Porquê? Porque o Pavel Durov sabia que era persona non grata em França. O Pavel Durov sabia que corria o sério risco de ser detido quando chegasse à França, porque o Pavel Durov tem o conhecimento pleno do grau de encriptação do Telegram. E a partir do momento em que existe uma rede desta natureza que escapa ao controle, uma coisa é termos o Telegram a colaborar com as autoridades voluntariamente. Outra coisa completamente diferente é termos o Telegram nas mãos do poder político ocidental, como o WhatsApp, como o Instagram, como o Facebook. Digam o que disserem, estamos a falar de grandes tecnológicas que estão nas mãos do poder político ocidental e de algumas elites também ocidentais. Eu noto que o mais importante no meio disto tudo é que o Pavel Durov, ele sabia plenamente que correu o risco de ser detido porque não estava sob controle das autoridades ocidentais, não estava sob controle do poder político ocidental. E a partir do momento em que ele não é controlado e é um ser livre e autónomo, ele torna-se um ser totalmente apetecível para os Estados Unidos, porque França não está a deter o Pavel Durov por mero acaso. E não é por acaso que o Pavel Durov partiu do Azerbaijão no seu jet privado
e foi obrigado, sentiu-se na obrigação de parar em França para abastecer o seu jato privado. Portanto, alguém aqui ou fez um erro de cálculo ou geriu este jato privado de uma forma intencional, de modo a que não restasse outra alternativa a não ser este jato estacionar em território francês e, consequentemente, obrigar Pavel Durov a ser detido e a ser entregue às autoridades francesas. Portanto, temos de admitir aqui que estas coisas não acontecem por acaso. Nós estamos a falar de um multimilionário, nós estamos a falar de alguém Uh, nós estamos a falar de alguém que sabe perfeitamente que não deve cometer erros, que sabe que é persona não grata em França e que sabe perfeitamente que é um alvo apetecível do Ocidente e que foi obrigado a estacionar, a aterrar e a estacionar em França para abastecer. Qual é que é aqui o grande problema? É que todos os jatos, qualquer entidade que queira abastecer em qualquer lado, para já estamos a falar do jato privado do Pavel Durov, é impossível conseguir esconder o tipo de jato de que nós estamos a falar. Logo por aí. Já sabe que é o dele. Logo aí, isto justificaria que, no mínimo, esta aeronave seria sempre alvo de buscas no seu interior, nem que fosse para poder confirmar se Pavel Durov estava a bordo ou não. Depois, porque existe também ao mesmo tempo a obrigação de se comunicar às autoridades do país onde se estaciona quem são as pessoas que vão a bordo daquela aeronave. Desconheço sinceramente que o Sr. Emílio e a Sra. Ana Ponte perguntam para onde é que ele se dirigia, mas ele não se dirigia para a França. Isto foi uma aterragem forçada, não por questões mecânicas ou por questões de segurança, foi para poder abastecer. O objetivo do Pavel Durov não era ir para a França. E tanto assim é isto, tanto surpreendeu toda a gente, que há também a informação de que não havia sequer nenhum mandado de detenção pendente contra o Pavel Durov. E a partir do momento em que esta aterragem surpresa que acontece com o seu jato privado, no momento em que ela acontece, uh, ela é alertada, são avisadas as autoridades de que aquele jato vai ter de parar para proceder ao abastecimento. E foi num conjunto de minutos, foi numa questão de minutos, que foi emitido o mandado de detenção por parte das autoridades francesas. Portanto, assim que se percebe que há a possibilidade de Pavel Durov se encontrar, aterrar e se encontrar estacionado temporariamente em território francês, as forças e serviços de segurança franceses começaram a funcionar de imediato e conseguiram obter um mandado de detenção emitido por um juiz de instrução criminal francês. E é assim que surge um mandado de detenção completamente em cima do joelho, que acusa Pavel, que do ponto de vista jurídico é das coisas mais ridículas e mais absurdas, mas que é o suficiente para agora manter o Pavel Durov retido e abrir caminho para que ele possa acabar condenado por, eventualmente, de acordo com aquilo que se estima e que já é especulado, por um período não inferior a 20 anos. Este mandado de detenção foi emitido em tempo recorde e acusa o Pavel Durov de ser cúmplice de crimes de pedofilia, tráfico de droga, crime organizado, outro tipo de banditismo. Porquê? E porquê que eu acho que isto, do ponto de vista jurídico, é das coisas mais miseráveis, mais cobardes, mais desonestas que podiam alguma vez ser concedidas? Porque aqui ensaiou-se a típica estratégia que existe para que na altura que há mais de 20 anos, ou cerca de 20 anos, foi ensaiada para o Kim.com com a sua mega upload, que é o de entender-se que o facto de Pavel Durov ter uma plataforma onde há lugar e onde funcionam grupos de crime organizado, grupos de pedofilia e de um conjunto de outros crimes, que o Pavel Durov, o simples facto de resistir a transmitir informações privadas sobre as pessoas envolvidas é a razão suficiente para se entender que ele está a ser cúmplice. Ora bem, porque é que isto é idiota? Porque a pessoa tem uma plataforma. Uma coisa é a pessoa criar a plataforma para que ela sirva a grupos de crime organizado.
Outra coisa completamente diferente é os grupos de crime organizado aproveitarem-se das dificuldades de comunicação entre as autoridades ocidentais e não só, e o Telegram, para poderem ali tentar explorar essas vulnerabilidades e tentarem atuar. Da mesma forma como a questão do Kim.com foi das coisas mais mal amanhadas, mais cobardes que puderam ser concebidas, que é de se entender que o Mega Upload foi criado estritamente para pirataria. E uma coisa é uma plataforma ou um servidor tornar-se um alvo apetecível para fins de pirataria e tudo mais. Ou seja, mesmo que 90% daquele público seja dedicado à pirataria, isto por si só não significa que a plataforma está concebida e que está totalmente blindada para servir os propósitos da pirataria. E o Telegram, a partir do momento em que colabora com as autoridades internacionais, mas avalia a forma sobre se deve a colaborar ou não, então, nesse caso, nós não podemos alguma vez dizer que existe cumplicidade por parte do Pavel Durov ou até sequer do Telegram, algum tipo de cumplicidade ou sequer de facilitação para este tipo de atividade. Portanto, isto foi feito de uma forma, aliás, volto a dizer, se nós somos por aí, então posso-vos dizer que Portugal, se tivesse personalidade própria e se tivesse autonomia própria, Portugal poderia fazer uma coisa muito simples, que era também emitir mandados de detenção contra Mark Zuckerberg, contra Elon Musk, ainda há pouco tempo esteve em Portugal, porque as autoridades portuguesas, e digo eu na qualidade de advogado, que tenho conhecimento disto, as autoridades portuguesas solicitam informação em tempo útil à Meta e também ao X ou ao Twitter, e posso-vos assegurar que na esmagadora maioria das vezes nem sequer há resposta. Não é uma resposta negativa, é nem sequer há resposta. E os processos ficam empatados quando não acabam por prescrever ou há matéria que não é provada por falta de colaboração destas grandes tecnológicas. Portanto, se formos por aqui, Portugal tem legitimidade, e de qualquer país da União Europeia, para proceder à detenção de Mark Zuckerberg e até mesmo de Elon Musk, porque não colaboram com as autoridades portuguesas. Então, em Portugal vai fazer o quê? Vai acusar Elon Musk e Mark Zuckerberg de cumplicidade, vai acusar alguma vez, ou qualquer instância a nível europeu, algum país, as autoridades de algum Estado-membro da União Europeia, vão elaborar e vão emitir mandados de detenção contra estes dois por também não colaborarem em tempo útil com as autoridades. Naturalmente que não vão fazer isso. Naturalmente, eu digo que não é normal, mas digo naturalmente que ninguém se atreve a fazer isso. Portanto, esta, esta invenção, esta criação jurídica de querer responsabilizar o Pavel Durov pela atividade de crime organizado que funciona no Telegram, pelo facto de nem sempre colaborarem ou em tempo útil ou em certas condições rejeitarem essa colaboração, a meu ver, é simplesmente criminoso por parte das autoridades francesas. E digo mais, o Pavel Durov iria estar sempre sujeito a uma avaliação totalmente kafkiana, porque há solicitações que são feitas por parte das autoridades europeias e que têm motivações estritamente políticas. Ora, nomeadamente personalidades ligadas ao poder político russo, personalidades também que defendem os interesses da Federação Russa, ou seja, a partir deste momento, o Pavel Durov e o Telegram estão obrigados a recusar, por uma questão ética, por uma questão legal e até porque contradiz um conjunto de princípios que eu agora podia estar aqui elencados e não vos vou dizer, de perseguição política. Porque, na verdade, isto refletiria sempre perseguição política. Quando nós temos as autoridades dos Estados Unidos, de França, Reino Unido, Alemanha e por aí fora, a pedir informações sobre determinados cidadãos da Federação Russa ou outros estrangeiros que têm conta aberta e ativa no Telegram para quererem perceber como é que estas dinâmicas funcionam, quererem acusá-los de algum tipo de envolvimento em atividades que dependem de uma avaliação estritamente política, a partir desse momento, o Pavel Durov vai ser sempre incriminado de cumplicidade porque realmente não colabora, nem tem de colaborar, nem deve colaborar. É para vocês perceberem o processo kafkiano, o Pavel Durov está neste momento sujeito. Mas posso-vos assegurar
que o Durov devia ter dado ouvidos ao Zhirinovsky, o malogrado Zhirinovsky, que faleceu há sensivelmente 2 anos. E Zhirinovsky, ele tinha feito uma espécie de profecia em 2018, que tinha dado conselhos ao Pavel Durov, a dizer-lhe que, na altura desta questão da regulamentação que o poder político russo tentou impor ao Telegram, por essa altura Zhirinovsky tinha dito que era bom que o Pavel Durov regressasse ao seu país e aceitasse a jurisdição plena do poder político russo, ou do Estado russo, sobre a sua plataforma Telegram. Só teria a ganhar com isso e não correria o risco de algum dia cair nas malhas de algum país estrangeiro. Zhirinovsky disse isto há mais ou menos 6 anos. E agora acaba por se cumprir mais uma profecia do Zhirinovsky quanto a este aspecto, porque o Pavel Durov sinceramente, eu não quero qualificá-lo como estúpido, mas acho que foi um excesso de confiança quase criminoso aquele que o Pavel Durov acabou por ter num ato destes, até porque agora temos outra situação, que é o Pavel Durov vai ser pressionado de todas as formas e mais algumas a fornecer todos os mecanismos e todos os meios, todos os elementos necessários para que tudo o que seja relacionado com a plataforma Telegram possa ser desencriptado. O Ocidente vai querer ter o controle, quer por causa do crime organizado. O crime organizado aqui é talvez a segunda, é talvez uma questão secundária. O grande objetivo do Ocidente, neste momento, das autoridades ocidentais, sobretudo dos Estados Unidos, é assegurar o controle pleno sobre o Telegram para poderem controlar tudo o que se passa naquela plataforma e poderem ocidentalizá-la, o que quer dizer convertê-la e ajustá-la àquilo que são os padrões ocidentais, que é uma forma de dizer acaba-se o discurso livre, acaba-se também um meio alternativo para a difusão de mensagens, e o grande objetivo vai ser chegar aqui a algum tipo de acordo com o Pavel Durov, digo-vos isto com 99% de certeza, e com base na informação que já se sabe, por isso é que eu digo com 99% de certeza, que o grande objetivo vai ser chegar aqui a algum tipo de acordo com o Pavel Durov para que ele forneça todos os códigos necessários para que se possam desencriptar as mensagens e, com isso, permitir de alguma forma ao Ocidente domesticar aquela rede e aceder a tudo o que sejam conteúdos privados que ali se encontram concentrados. Estamos a falar de uma plataforma, volto a recordar, 950 milhões de utilizadores neste momento. Estamos a falar de, até para fins militares, na Federação Russa, fazer uso do Telegram. Não é por acaso que há várias razões, mas não é por acaso que as autoridades russas quiseram prontamente estabelecer contacto com o Pavel Durov. É muito importante que o Pavel Durov, neste momento, perceba e saiba que tipo de garantias é que pode obter do Estado russo. O Estado russo, até de oferecer um conjunto de garantias ao Pavel Durov, ou de proteção, ou de querer usá-lo como moeda de troca no futuro, numa qualquer transição de passageiro, de transferência de reclusos e de presos, sejam os quais forem, que permite ao Pavel Durov resistir e aguentar o tempo que for necessário e só precisa até enfrentar um julgamento em que venha a ser condenado aos tais 20 anos de que muito se fala. Aquilo que o Pavel Durov foi tão estúpido e foi tão grave, que o Pavel Durov acaba por ser, neste momento, um detido, tenho a certeza que mais tarde ou mais cedo, preso, talvez dos mais preciosos que o Ocidente poderia apanhar dentre todos aqueles que pudessem neste momento cair nas malhas das elites e do poder político ocidental. Porque o Pavel Durov é tão precioso, tão precioso, tão precioso, que eu acho que dificilmente os russos conseguiram apresentar alguém, a um conjunto de alguém, com o mesmo estatuto do Pavel Durov, ao ponto de o Ocidente aceitar trocá-lo por essas pessoas. E eu já estou a colocar no plural. Acho que o Pavel Durov está no nível totalmente superior face a todos aqueles que nós ouvimos até hoje. E o Pavel Durov, neste momento, acho muito difícil que a Rússia consiga encontrar alguém
consiga deter alguém para poder ser trocada por ele. E quando eu digo trocada por ele, digo até em tempo útil. Portanto, eu acho que neste momento a troca e a transferência de presos, de reclusos, do que lhe quiserem chamar, muito sinceramente, eu acho que neste momento é improvável, para não dizer impossível. Pavel Durov é um ativo muito precioso que vai permitir ao Ocidente, se ele ceder, vai permitir ao Ocidente ganhar um outro tipo de vantagem que a Rússia não consegue ter sobre o Pavel Durov. A Rússia simplesmente não consegue, não, para já, não tem interesse nenhum em ter o Elon Musk, estamos a falar de uma pessoa à parte. Mas, por exemplo, Mark Zuckerberg ou outros grandes líderes de tecnológicas, hum, é muito difícil que a Rússia consiga deitar as mãos a alguém com o nível do Pavel Durov. Nós estamos a falar de alguém com o nível do Mark Zuckerberg e do Elon Musk. É literalmente isso, com a grande diferença de que nós estamos a falar de alguém que tem acesso a conteúdos encriptados e que o facto de serem conteúdos bem encriptados suscitaram uma confiança tal nos utilizadores, incluindo ligados ao poder político e até mesmo à estrutura militar russa, que eles foram cedendo e foram tornando-se, colocando-se à vontade na utilização daquela rede. Eu não estou a dizer que essa vontade é plena, estou a dizer que aos poucos as pessoas precisando de uma rede que fosse fiável, essa escolha recaiu sobre o Telegram. Portanto, é para vocês perceberem o valor que o Pavel Durov tem e a tremenda idiotice que ele foi cometer a partir do momento em que ou decidiu aterrar em território francês de forma livre, podia ter feito outro desvio qualquer derrota, por isso é que eu acho que estas coisas, eu acho que ele não iria cair ali de propósito, eu acho que ele não iria ter um excesso de confiança tão grande, mas o simples de facto de passar de voar, sobrevoar o espaço aéreo europeu é o suficiente para que se considere esta manobra verdadeiramente estúpida da parte dele. Porque se ele não controla este tipo de fatores mecânicos, tecnológicos relacionados com o meio de transporte com o qual ele se desloca, então isto é uma verdadeira idiotice, aquela que ele foi fazer ao arriscar sobrevoar o espaço aéreo europeu. E a prova está à vista. É que, a meu ver, isto ou terá sido algum tipo de sabotagem de alguém do seu círculo próximo para permitir que ele fosse apanhado, ou então ou então foi mesmo algo que aconteceu e que não foi bem medido, mas eu não acredito em coincidências quando chegamos a este nível. Mas não podemos descartar. Agora, temos ainda outro problema que reforça ainda mais a estupidez do Pavel Durov, que é o facto de ter nacionalidade francesa. O que por si só inviabiliza, eu diria já, na sua gênese, qualquer iniciativa que possa ser feita pela Federação Russa para poder extraditar, assegurar a extradição de Pavel Durov para a Federação Russa. A melhor coisa que poderia acontecer à Rússia neste momento era, no prazo de 6 meses a um ano, o Pavel Durov ou renunciava à nacionalidade francesa, porque os franceses vão querer agarrar-se a ele a todo o custo e dizer não, ele é cidadão francês, ele quis ser francês, portanto agora ele é cidadão francês, e sendo um dos nossos, nós não extraditamos para lado nenhum. Ou isso acontece, ou então, ou ele renuncia e depois vai ter a possibilidade de, entre 6 meses a um ano, conseguir assegurar a extradição para a transferência para o território russo, mas isto é o melhor cenário possível. Já estou a colocar as coisas no prazo de a um ano para se considerar o melhor cenário possível, ou então nós acabamos por ter o Pavel Durov a cumprir uma pena de prisão, que, tratando-se de casos, envolvendo casos de terrorismo, e até mesmo se começarem a vir aquelas acusações de o Pavel Durov ter envolvimento e participação em crimes de guerra, crimes contra a humanidade e tudo mais, posso-vos assegurar que da perpétua dificilmente ele se livrará. Sendo que a prisão perpétua em França funciona de uma forma diferente. Não é uma prisão perpétua como nos Estados Unidos, em que as pessoas apanham 4 ou 5 prisões perpétuas, isto em termos abstratos, e depois algumas delas sem sequer lugar a revisão. É uma questão meramente simbólica. A prisão perpétua em praticamente todos os países da União Europeia implica que haja lugar, de tempos a tempos, que haja lugar à revisão dessa prisão perpétua.
Em alguns países há sempre um cumprimento mínimo obrigatório de uma pena. A nível europeu, só Portugal e Croácia não têm prisão perpétua. Em praticamente todos os outros, há sempre lugar ao cumprimento de uma pena, pelo menos não inferior a 15, 20, 25 anos, e só depois, a partir daí, é que começa de X em X anos a ser feita a avaliação dos pressupostos da aplicação da prisão perpétua para perceber se a pessoa reúne condições ou não para que possa ser restituída à liberdade a título condicional. E há pessoas que de facto não conseguem, ficam presas a título perpétuo, e eu diria que o Pavel Durov vai acabar por ser um desses casos. Portanto, quando alguém fala nos 20 anos de prisão que espera o Pavel Durov, isso é, eu não tenho a menor dúvida, isso é tendo em conta aquele mandato de detenção que foi emitido ontem em cima do joelho, só para justificar a detenção do Pavel Durov. A partir de agora vai começar a surgir investigação, vão começar a surgir novos meios de prova, e eu tenho quase a certeza que o Pavel Durov ou chega a um acordo com as autoridades ocidentais para colaborar incondicionalmente na desencriptação de todo o universo Telegram, ou então, mais tarde ou mais cedo, vai esperar uma prisão perpétua, sendo que a prisão perpétua está sempre pendente destes pressupostos. Portanto, basicamente, a ordem que tem sido dada desde ontem, sobretudo em meios de comunicação social russos, e que eu agora passo aqui a veicular, é toda a gente que tiver conteúdos confidenciais associados à plataforma do Telegram e que possam vir a ser sujeitos a algum tipo de recolha no quadro do Telegram, apaguem tudo. Sendo que mesmo que o apaguem tudo, não há necessariamente a garantia de que esse apaguem tudo vá mesmo literalmente apagar tudo, porque já sabem como é que funcionam as tecnologias e a internet. Nem sempre há garantia disso. Mas o conceito em si dado é apaguem tudo que lá tem, toda a informação privada que lá tem, porque existe uma elevada probabilidade de o Pavel Durov, para se livrar de uma pena significativa em França, ou até mesmo, porque pode estar em cima da mesa, a extradição para os Estados Unidos, eu deixei isto em cima da mesa, pode estar em causa no futuro a extradição para os Estados Unidos, porque os Estados Unidos, com a influência que têm, podem fazer com que, se França decidir julgar o Pavel Durov por crimes considerados menores, o que é que são menores? Há cumplicidade com crimes de terrorismo, com crimes de pedofilia, etc. Ou seja, cumplicidade. Nós poderemos ter nos Estados Unidos crimes cometidos, como eu digo, de guerra contra a humanidade e tudo mais, na medida em que possa ser entendido que ele possa simplificar ou facilitar algum tipo de dinâmica por parte das autoridades russas no quadro da Operação Militar Especial. Se isso suceder, eu diria que o Pavel Durov corre o sério risco de poder vir a ser extraditado, não sei quanto tempo, para os Estados Unidos. Sim, um cidadão francês pode ser extraditado para os Estados Unidos, da mesma forma que há exceções, e Portugal e praticamente todos os países da União Europeia têm nas suas convenções de extradição e nas suas leis internas de extradição, admitem sempre exceções. E as exceções que são contempladas para que um país, incluindo Portugal, possa extraditar os seus nacionais, Portugal pode extraditar, por regra não o faz, porque é inconstitucional, exceto se tratarem de casos de terrorismo, casos de criminalidade altamente organizada e violenta, e, por exemplo, questões, se fosse, imaginem que o El Chapo era português e era tido aqui em Portugal, Portugal poderia enquadrar a extradição do El Chapo, por exemplo, por causa da dimensão que o seu grupo de crime organizado tem, para poderem transferi-lo e extraditá-lo para os Estados Unidos. Depois o outro são os crimes, outra exceção, praticamente todos os Estados contemplam, é a comissão de crimes contra o direito internacional. Portanto, por isso é que eu não faço a hipótese de, no futuro, o Pavel Durov se tornar, no próximo Assange, em que o espera uma longa travessia no deserto, mesmo que decida colaborar intencionalmente, depende, está sempre sujeito a este tipo de sensibilidades. Portanto, por tudo isto, é verdadeiramente estúpido, é tudo aquilo que Pavel Durov fez. Mas tenho de vos dizer uma coisa, é que há também notícias de que o Pavel Durov tenha deixado tudo plenamente planificado, caso algum dia ele tenha de ser obrigado a sair da liderança do Telegram
seja pelo facto de ser preso no estrangeiro, seja por qualquer outra razão, existe um plano de contingência que vai ser acionado pelo Telegram. Portanto, aquilo que vocês podem ver neste momento é que a situação é extremamente delicada. Quando nós falamos do Pavel Durov, nós falamos de uma pessoa com muito mais interesse para forças e serviços de segurança e para governos estrangeiros do que, se calhar, a esmagadora maioria das altas patentes da Federação Russa. Tal como seria para a Federação Russa conseguir encontrar alguém com aquela qualidade. Eu posso dizer que, neste momento, é muito importante que a Federação Russa consiga falar com o Pavel Durov, o que está a ser negado e está a ser justificado essa ausência de contacto do Pavel Durov com o consulado e com a embaixada russa em França, por um simples motivo, porque o Pavel Durov é francês. Sendo francês, eles estão a rejeitar ou recusar o contacto com um nacional que é nacional do país que está a proceder à detenção. É para perceberem a quantidade de disparates que aqui foram feitas e foram praticadas pelo Pavel Durov. Portanto, os tempos não se avizinham propriamente bons nesta matéria, não só para muitos russos, como também para muitos outros cidadãos a nível mundial. E agora importa perceber qual é que vai ser o coelho que Vladimir Putin vai tirar da cartola. E eu digo coelho que Vladimir Putin vai tirar da cartola porque neste momento, e volta a existir, não tem ninguém que se possa equiparar minimamente ao estatuto que o Pavel Durov tem. Foi das coisas mais estúpidas, mais absurdas que alguém podia ter cometido, foi um tremendo excesso de confiança e, assim sendo, as pessoas puseram-se a jeito. Ahm, Vamos ver o que é que o Pavel Durov vai querer fazer à sua vida. Porque não vai ser fácil, era muito importante que a Federação Russa transmitisse confiança de que ele iria acabar por ser transferido, extraditado para a Federação Russa, e aí ele teria sempre de se conformar, porque isto não é fácil para ele. Ele próprio andou, não digo foragido, mas ausente do território russo durante vários anos. Ele não tinha a mínima pretensão de entrar na Rússia para não se sujeitar à jurisdição russa na sua aplicação. Ele foge de um e vai cair nas malhas do outro. Portanto, a solução, o melhor cenário, a melhor coisa que poderia acontecer ao Pavel Durov, neste momento, era, afinal, voltar a cair nas malhas da Rússia, porque a Rússia deixá-lo ir em liberdade, mas há sempre uma condição, que é de finalmente sujeitar o Telegram à soberania e aos poderes soberanos da Federação Russa. Portanto, o que é que o Pavel Durov vai escolher? Neste momento, duvido, mas eu acredito que duvido que haja uma resposta já determinada, mas eu acredito que o melhor cenário para ele seria aceitar a Rússia, ceder totalmente à condição da Rússia, mas há um problema, que é, não basta ele querer e ele escolher, isto não é propriamente uma questão de escolha. A questão da escolha dele só se põe a partir do momento em que a França mostre estar disponível para extraditá-lo para a Rússia, só a partir desse momento. E como existe o fundado receio que assim que ele regressar à Rússia, que vai ser um cidadão livre, eu duvido que França e Estados Unidos deixem que ele saia assim com tanta facilidade. Portanto, prepara-se uma longa travessia no deserto para o Pavel Durov e vamos ver para quantas mais pessoas é que isso também vai acontecer, mas ele vai estar naturalmente protegido num meio de alta segurança para evitar que exista influência de terceiros na sua vida. Basicamente, isto é aquilo que eu vos quereria trazer sobre o Pavel Durov, que eu acho que é das coisas mais importantes que aconteceram, não só a nível tecnológico, a nível geopolítico, a nível militar, se calhar também, nos últimos anos. É a detenção do Pavel Durov. E talvez só consigamos perceber, nunca vinhamos a perceber a total magnitude e impacto desta detenção, mas aos poucos vamos começar a perceber o grande valor que o Telegram tem e que é um valor imensurável. Não há hipótese de perceber a verdadeira dimensão do Pavel Durov. Perante isto, eu agradeço a todos a vossa atenção. Faço votos de que tenham todos uma excelente semana
e também que tenham uma noite descansada. Até uma próxima oportunidade. Muito boa noite a todos.